Boa noite. Boa noite. Acidente entre carros deixa 7 feridos na zona norte da capital. Revista Veja afirma que Dilma foi avisada sobre irregularidades na Petrobras. Planalto reage e diz que é mais um episódio de manipulação jornalística da revista. Supremo Tribunal Federal suspende a autorização para José Dirceu viajar a São Paulo. Em Portugal, o ex-primeiro-ministro José Sócrates é detido por corrupção. Depois de 10 anos em atividade, feira boliviana da Rua Coimbra é regularizada pela Prefeitura. Pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carros na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu em uma curva da Avenida Álvaro Machado Pedrosa, no Tucuruvi. Um dos veículos invadiu o muro de uma casa que ficou com a frente destruída. Dentro do automóvel, a polícia encontrou uma garrafa vazia de bebida alcoólica. O outro pegou fogo após a batida e derrubou um poste e deixou uma parte do bairro sem energia. Um dos motoristas foi até a delegacia e o outro fugiu. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para um hospital da região. Na rodovia Fernão Dias, um caminhão que transportava fogos de artifício tombou e interditou a pista sentido São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã no trecho de Bragança Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi criada uma rota alternativa para os motoristas com o intuito de aliviar o tráfego. No entanto, o congestionamento chegou a 15 quilômetros no sentido São Paulo. 2 pistas da via ficaram interditadas até o meio-dia. Ninguém ficou ferido. O motorista disse que jogou o caminhão para o acostamento após ser fechado por um outro veículo. A edição da revista Veja, que chegou neste sábado às bancas, traz reportagem de capa que afirma que a presidente Dilma Rousseff foi avisada sobre irregularidades em contratos da Petrobras. De acordo com a publicação, o aviso teria sido feito via e-mail em 2009, quando Dilma era ministra da Casa Civil do governo Lula, por Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da estatal que foi preso pela Operação Lava Jato e cumpre prisão domiciliar. Na mensagem direcionada à senhora ministra Dilma Vana Rousseff, Costa destaca que dados do Tribunal de Contas da União recomendam a paralisação das obras nas refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, Getúlio Vargas, no Paraná, e no terminal Porto de Barra do Riacho, no Espírito Santo. No texto, o ex-diretor relata que seria formada uma comissão mista de orçamento do Congresso para apurar as suspeitas. Ele relembrou ainda que em 2007 o TCU propôs a paralisação de 4 obras da estatal, o que foi vetado pelo Congresso. Esta afirmativa, segundo a Veja, sugere que a investigação não foi levada adiante após intervenções políticas. A revista afirma ainda que o envio do e-mail caracteriza-se como atitude inusitada e ousadia de Costa, já que não é comum que diretores de estatais entrem em contato direto com a chefe da Casa Civil. De acordo com a publicação, a quebra de hierarquia de Costa ao escrever diretamente para o Planalto comprovaria a preocupação em manter vivo o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Em nota, o Palácio do Planalto diz que, a exemplo do que ocorreu na véspera do segundo turno, a revista Veja tenta enganar seus leitores e que a reportagem de capa é mais um episódio de manipulação jornalística que marca a publicação nos últimos anos. No texto, a assessoria de Dilma esclarece que as práticas ilegais de Paulo Roberto Costa só vieram a público neste ano, graças às investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. E o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato na primeira instância, determinou que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, se apresente em Brasília no dia 2 de dezembro à CPI mista que investiga denúncias na estatal.
Paulo Roberto Costa é investigado por suspeita de participar de esquema de corrupção dentro da Petrobras. Para diminuir eventual condenação, ele firmou acordo de delação premiada em que conta o que sabe sobre as denúncias. Costa foi à CPI no dia 17 de setembro. Na ocasião, ele não quis responder nenhuma pergunta. Repetiu várias vezes que não tinha nada a declarar. No entanto, a Justiça Federal, ele, o doleiro Alberto Youssef, que também fez acordo de delação premiada, disseram em depoimento que empresas que fechavam contratos com a estatal pagavam propinas e que elas eram repassadas a partidos políticos. E os deputados e senadores da CPI têm interesse em que Costa participe de uma cariação com Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. Na gestão de Cerveró, foi assinada a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A transação, suspeita de irregularidades, é investigada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Polícia Federal. Confira agora as principais notícias das outras revistas semanais. A Isto É traz na capa: a Polícia Federal concluiu que o dinheiro desviado na Petrobras foi para o caixa de campanhas. Segundo a publicação, depoimentos e documentos apreendidos mostram que o superfaturamento nas obras da estatal entrou oficialmente nas contas eleitorais do PT, PMDB, PP e PTB. Agora, segundo a Isto É, a Operação Lava Jato fará uma devassa nos cofres destes partidos. A revista Época vem com o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na capa. De acordo com a revista, ele se tornou peça-chave da investigação do Petrolão. Já a Carta Capital traz o título Mãos Sujas Lava Jato. Segundo a revista, a operação tem o poder de redimir o Brasil de tantas investigações frustradas e punições nunca aplicadas. E a Justiça Federal do Paraná estendeu o período de apuração da Operação Lava Jato para 2014. Por enquanto, só estavam sendo apurados fatos e movimentações financeiras ocorridos entre 2009 e 2013. Agora, segundo o jornal o Globo, o juiz Sérgio Moro determinou a quebra do sigilo bancário deste ano de empresas de fachadas usadas pelo doleiro Alberto Youssef. Com a medida, pela primeira vez, a operação vai conseguir identificar o que foi movimentado nas empresas utilizadas pelo doleiro para lavar dinheiro do esquema, que envolvia o pagamento de propinas a agentes públicos, políticos e executivos durante o período eleitoral. Saiba quais são as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo diz que o líder do PT no Senado, Humberto Costa, recebeu R$1 milhão do esquema de propina da Petrobras. Segundo o ex-diretor Paulo Roberto Costa, o dinheiro saiu da cota de 1% destinada ao PP. Folha de São Paulo, rombo de R$100 bilhões desafiará novos ministros. De acordo com o jornal, este valor é o rombo no orçamento de 2015, que ministros econômicos da presidente Dilma Rousseff terão o desafio de equacionar. O montante resulta de receitas superestimadas pelo Executivo e pelo Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu neste sábado a decisão do juiz da Vara de Execuções Penais e do Distrito Federal, que autorizou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, a passar 2 semanas em São Paulo. Barroso, que é relator do processo que julgou Dirceu no caso do mensalão petista, argumentou que não houve qualquer comunicação formal a ele da decisão tomada pelo juiz e pediu informações com a máxima urgência dos fundamentos da decisão. Dirceu cumpre pena em prisão domiciliar na capital federal. Ele já está em São Paulo, mas deve voltar a Brasília assim que for notificado. No despacho, Barroso diz que a decisão deve ficar suspensa até que receba esclarecimentos. Ele ainda destacou que a autorização de viagem foi dada mesmo com parecer desfavorável do Ministério Público. A defesa do ex-ministro disse que vai recorrer da decisão. Instalada há 11 anos no Brás, na região central de São Paulo, a feira da Rua Coimbra, tradicional comércio da comunidade boliviana, foi regularizada pela prefeitura agora. O local vai passar por uma grande reforma para se tornar mais um ponto turístico da capital.
O Quarteirão, na região do Brás, é o principal ponto de encontro da comunidade boliviana em São Paulo, estimada pela prefeitura em 300 mil imigrantes. Em 2003, o comércio de produtos típicos começou a se estabelecer informalmente na Rua Coimbra. Hoje, a feira que acontece aos sábados chega a reunir até 500 barracas. O Brás, historicamente, é uma região imigrante, né? A gente teve os italianos aqui no começo do século passado. A gente entende que os bolivianos são agora os imigrantes da vez, porque eles são a maior comunidade em São Paulo no momento. Na semana passada, a prefeitura assinou uma portaria que regulamenta o funcionamento da feira, um pedido antigo da comunidade. Estamos muito felizes, contentes de tanta luta, de tantos anos da luta, que fazer legalização. Agora está bom, está tranquilo, feliz. Agora a nossa parte é trabalhar, organizado, bonito. André foi o arquiteto contratado para elaborar o projeto de revitalização da área. O objetivo é criar um ponto turístico focado na cultura e na gastronomia bolivianas, a exemplo de outros pontos, como o bairro da Liberdade, Recanto dos Japoneses. Melhorar o aspecto urbano aqui da rua, refazendo as calçadas, a padronização das calçadas, com piso drenante. A gente quer também colocar um pórtico, que é uma ideia que eles deram, um pórtico marcando a entrada da rua e o começo da feira, da Rua Coimbra, a feira gastronômica. Um pórtico com elementos da cultura, com um desenho inspirado na cultura boliviana e os totens turísticos. A mudança vai colaborar para a divulgação do espaço. Hoje, cerca de 85% do público é de bolivianos. A gente tem saudade de sua comida de lá, também não é diferente da comida de cá do Brasil. A primeira versão do projeto inclui árvores, bancos e lixeiras, atualmente providenciadas pelos vendedores, e o aterramento da fiação aérea. O horário de funcionamento das barracas será restrito, das 3 horas da tarde às 9 da noite. Uma outra mudança prevista no projeto é o fechamento desse trecho da Rua Coimbra para o tráfego de veículos durante o funcionamento da feira, o que deve facilitar bastante a circulação dos visitantes, que hoje dividem o espaço com os carros. Quando isola, fica melhor para a gente vender, né? Porque esse aglomera num lugar só e a gente vende mais. O objetivo da prefeitura é cadastrar 150 dos 500 comerciantes que hoje trabalham no local e que todas as barracas sejam de bolivianos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o cadastramento dos 150 comerciantes que serão autorizados a ficar no local será feito em parceria com representantes do Conselho Participativo da Comunidade Boliviana. O início das obras está previsto para o começo do ano que vem. A chuva fraca de ontem não foi suficiente para barrar a queda nos 3 principais reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. De acordo com dados da Sabesp, o Cantareira está hoje com 9,6% de sua capacidade. O número é 0,1 ponto menor do que o de ontem. O sistema de abastecimento da Grande São Paulo deve ter algum alívio nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, há previsão de chuva no Cantareira para todos os dias até quinta-feira da semana que vem. Desde o último fim de semana, o sistema utiliza a segunda cota do volume morto. Já no Guarapiranga, a queda do nível da reserva foi ainda mais expressiva, de 33% para 32,6%. No sistema Alto Tietê, o nível recuou de 6,4% para 6,2%. Juntos, os 3 reservatórios abastecem quase 16 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O fim de semana começou com sol tanto no litoral quanto aqui na capital. Mas uma frente fria mudou o tempo e provocou chuvas já no meio da tarde e pode chover mais até o final da noite. E segundo os meteorologistas, essa frente promete mais mudanças para esse domingo. A previsão é de tempo fechado e temperaturas mais amenas. Vamos ver em detalhes o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O calor diminui um pouquinho no sul e no sudeste do país. A chegada de uma massa de ar polar vai fazer o domingo amanhecer com 19 graus em Curitiba, em Florianópolis e também em Belo Horizonte.
mas durante o dia esquenta e a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre e aos 34 no Rio de Janeiro. Na faixa norte do Nordeste, o dia de sol e calor na praia está garantido. A máxima chega aos 31 graus em Natal e aos 32 em Fortaleza. E a frente fria continua provocando chuvas no Sudeste, inclusive aqui em São Paulo. Amanhã ainda chove a qualquer hora no interior e há poucas aberturas de sol. A sensação ainda é de tempo abafado. A máxima chega aos 34 graus em Araçatuba e aos 35 em Votuporanga. E na região de Franca faz calor também de 29 graus amanhã. No litoral, máxima de 27 graus, já que em todo o sul e leste paulistas, incluindo a Grande São Paulo, o tempo fica nublado e o sol mal aparece. Nesse domingo, mínima de 19 e máxima em torno dos 27 graus aqui na capital. A semana vai começar fresquinha, com máxima prevista de 24 graus na segunda-feira, sem previsão de chuva. Já na terça, pode chover à tarde, mas esquenta, máxima de 29 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. A seguir, as notícias que foram destaque no mundo neste sábado. Nos Estados Unidos, Obama pede que o Congresso vote reforma do sistema de imigração. Em Portugal, ex-primeiro-ministro José Sócrates é preso acusado de corrupção. A Folha é a favor do casamento gay. Eu também. A Folha é contra a pena de morte. Eu não. A Folha é contra as cotas raciais. Eu também. A Folha é contra a política econômica atual. Eu também. A Folha é a favor da legalização das drogas. Eu não. Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica opiniões divergentes. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A 2 rodadas do fim, o clássico Sansão agita o Campeonato Brasileiro. Corinthians e Grêmio se encontram na Arena. E os alviverdes, Coritiba e Palmeiras, jogam para se afastar da zona de rebaixamento. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care, protege sem irritar sua pele. Cerveja A Outra, a cerveja do bebedor fiel. O presidente americano Barack Obama pediu hoje ao Congresso que vote a reforma do sistema de imigração. As declarações de Obama foram dadas durante o tradicional discurso transmitido por rádio e televisão. Obama aproveitou para defender sua decisão de emitir decretos que permitam a regularização de 5 milhões de estrangeiros ilegais. O pacote de medidas proposto pelo presidente pode alcançar quase a metade dos 11 milhões de ilegais que não teriam mais o risco de serem deportados. Os republicanos adversários de Barack Obama argumentam que o presidente não pode agir sem a aprovação do Congresso e sustentam que o plano é uma anistia para os ilegais e vão tentar bloquear todas as medidas. No discurso, Obama afirmou também que acredita que a melhor forma de resolver este problema é trabalhar os dois partidos juntamente para a aprovação da lei. Em Portugal, ex-premier José Sócrates é detido por suspeita de corrupção. De acordo com os jornais portugueses, o ex-primeiro-ministro português José Sócrates foi preso quando chegou no aeroporto de Lisboa, vindo de Paris. Ele foi detido por suposta ligação com um caso de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Essa é a primeira vez que a justiça do país prende um ex-chefe de governo.
Sócrates terá que comparecer diante de um juiz para responder sobre operações bancárias, movimentos e transferências suspeitas. Chefe do governo socialista entre 2005 e 2011, o ex-primeiro-ministro foi o responsável por assinar um resgate de 80 bilhões de euros para o país, mas que acabou exigindo reduções de salários e milhares de demissões. Nascido em 1957 no Porto, no norte do país, é engenheiro e chegou ao Partido Socialista em 1981. Um forte terremoto atingiu a região central do Japão neste sábado. O tremor, que durou cerca de 10 segundos, provocou cortes de eletricidade e a interrupção de uma parte do tráfego ferroviário. Mas até o momento não há relatos de grandes danos ou vítimas. Na China, um terremoto de magnitude 5,8 foi registrado nas proximidades da cidade de Kangding, no sudoeste do país. O tremor fez prédios balançarem de maneira violenta e uma idosa morreu após ser atingida por um estilhaço de vidro. O sudoeste da China é uma zona de frequente atividade sísmica. Em Madrid, na Espanha, 60 mil foram às ruas em marcha contra o aborto. O protesto foi convocado por diversas associações pró-vida. Os manifestantes exigiram do primeiro-ministro Mariano Rajoy que cumpra a promessa eleitoral e erradique o aborto da legislação espanhola. Na Espanha, atualmente, a prática é permitida até a 14ª semana de gestação e, em caso de malformação do feto, até a 22ª. Em Londres, uma explosão de gás no porão de um hotel de luxo deixou pelo menos 12 pessoas feridas. De acordo com o porta-voz local, todos os feridos eram funcionários do hotel e nenhum hóspede foi atingido. Cerca de 80 bombeiros trabalharam para assegurar que a estrutura do edifício não corria risco de desabamento. Mesmo assim, os hóspedes do estabelecimento foram encaminhados para outros hotéis da região. No Quênia, 28 pessoas foram mortas em um ataque do grupo terrorista Al-Shabaab contra os passageiros de um ônibus no nordeste do país. O chefe da polícia queniana disse que os criminosos pararam o veículo, levaram-o para longe da estrada e executaram os passageiros não muçulmanos. O ataque seria uma vingança pelo fechamento de 4 mesquitas em Mombasa esta semana. No Vaticano, o Papa Francisco se reuniu com crianças com autismo. O objetivo era de oferecer solidariedade às pessoas que vivem com essa doença. O pontífice pediu que os governos e as instituições respondam às necessidades dos autistas para ajudar a romper o isolamento e, em muitos casos, o estigma associado a esse distúrbio, que se caracteriza por vários níveis de dificuldades sociais e de linguagem. Fórmula 1, no treino classificatório para o último GP da temporada, em Abu Dhabi, o alemão Nico Rosberg levou a melhor sobre o rival Lewis Hamilton e vai largar na pole position. Esta foi a 11ª pole de Nico Rosberg em 19 etapas no ano e a 12ª vez que a dupla da Mercedes irá formar a primeira fila do grid de largada, já que o inglês Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido em Abu Dhabi. Mas uma dobradinha ao fim da corrida não interessa a Rosberg. Em caso de vitória, para conquistar seu primeiro título, o alemão vai precisar torcer para que Hamilton chegue no máximo em terceiro. O brasileiro Felipe Massa largará em 4º lugar. A corrida que define o campeão de 2014 acontece neste domingo às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E foi aberta hoje em São Paulo a exposição com charges políticas do cartunista Glauco, morto em 2010. As obras originais estão à venda pela primeira vez. A mostra marca a publicação do livro Sapos, Cobras e Lagartos, que faz uma retrospectiva dos desenhos publicados durante quase 30 anos no jornal Folha de São Paulo. Era assim que o desenho de Glauco ia parar todos os dias nas páginas dos jornais. Os originais, hoje emoldurados, foram guardados por anos pela viúva, que agora resolveu abrir uma exposição com 30 deles. Glauco se inspirava no que era notícia, no cotidiano da política, para fazer rir. Ele tinha um processo criativo muito fácil, porque um cartunista, para publicar quase que diariamente, né, para ele conseguir se destacar, é preciso muita criatividade, muito foco também, né, no trabalho, no que está fazendo. E ele tinha prazer
Por isso que ele fazia fácil. Ninguém escapou do seu humor ácido. Além dos originais, a mostra também tem ensaios, rascunhos e marcas feitas pelo cartunista antes da impressão. Os desenhos em exposição estão à venda. Os preços variam entre 4 e 6 mil reais. Lá fora já é comum, nos Estados Unidos, Europa, Japão principalmente. Então você tem um comércio e já tem um mercado estabelecido para esse tipo de arte. Das paredes da galeria, a obra de Glauco também está nas páginas deste livro, que também está sendo lançado hoje. São mais de 200 charges publicadas no jornal de 1986 a 2010. É uma retrospectiva bem humorada da história política do Brasil. Sarney e seu bigode montado no dragão da inflação. Collor versus Lula. Itamar Franco com seu topete. Fernando Henrique Cardoso. Ninguém escapava do traço inconfundível do cartunista. São piadas muito engraçadas, surpreendentes, né? Realmente é um trabalho primoroso, né? Ele era mestre nisso. Glauco Vilas Boas começou a desenhar para jornais no interior de São Paulo. Após ganhar o prêmio no Salão do Humor de Piracicaba, passou a integrar a equipe de cartunistas do jornal Folha de São Paulo. Foi morto a tiros em março de 2010 em sua casa em Osasco, na Grande São Paulo. 4 anos após a tragédia, a crônica em forma de desenho de Glauco ressurge mais atual do que nunca. Eu me lembro uma vez que o cara perguntou se ele era a favor do Lula. Ele respondeu, não existe cartunista a favor. A exposição A Charge Política de Glauco fica em cartaz na Galeria Arte Mobília, que até o dia 10 de dezembro. A mostra pode ser vista de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Cardeal Arco Verde, número 470, no bairro de Pinheiros. A entrada é grátis. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Amanhã, 9h30 da noite, confira todos os lances de Santos e São Paulo no Mesa Redonda. Assista agora, Gazeta Imóveis.